A parte mais significativa sobre esses objetos não se restringe àquilo que enxergamos, mas sim às histórias que carregam. Ficará incrédulo ao vislumbrar estes 10 artefatos resgatados do Titanic. Ao observá-los, uma sensação gélida percorrerá sua espinha, levando-o a reconsiderar sua intenção de embarcar naquele cruzeiro que tem planejado. Junte-se a nós nesta jornada para desvendar, peça por peça, uma das maiores tragédias de todos os tempos. Já segue o canal e deixa seu like. A carta, encontrada nos destroços do Titanic quase 70 anos após o acidente, foi escrita por um comissário de bordo chamado Richard Jettis para sua esposa. O documento, redigido no papel timbrado original do Titanic e conservando o envelope Sarline original, continha não apenas declarações de afeto, mas também detalhes exclusivos conhecidos apenas pelos passageiros do navio. Nessa carta, Richard descreveu a proximidade de um acidente que o Titanic teve com o SS City of New York, ocorrido em 10 de abril, poucos dias antes da fatídica colisão com o iceberg. Um luxuoso transatlântico escapou por pouco de um destino semelhante ao ser salvo por uma manobra rápida do capitão, que usou um rebocador para evitar a tragédia. Assim, através dessa carta, Richard compartilhou com sua esposa as impressões das pessoas a bordo sobre o ocorrido, revelando um pouco mais do contexto do Titanic e do amor que permeava a atmosfera do navio. Um antigo relógio de bolso, enferrujado, foi recuperado do corpo de um passageiro que faleceu no naufrágio do Titanic. Esse relógio pertencia a Sanai Cantor, um imigrante judeu russo que estava a bordo do navio fatídico. Após o naufrágio em 15 de abril, uma operação de recuperação retirou o artefato de seu corpo das águas geladas. Sanai Cantor, de 34 anos na época, viajava no Titanic com sua esposa Miriam. Ambos eram russos e embarcaram no navio com bilhetes de segunda classe, almejando começar uma nova vida nos Estados Unidos. O casal tinha o objetivo de estudar medicina e odontologia em Nova York, e Sanai planejava vender pêres para financiar seus sonhos americanos. Contudo, o destino lhes reservava um trágico desfecho. Seguindo o protocolo Mulheres e Crianças Primeiro, Miriam conseguiu se salvar em um bote salva-vidas, enquanto Sanai, junto com milhares de outros passageiros, foi forçado a enfrentar as águas gélidas quando o navio afundou. Seu corpo foi posteriormente resgatado das águas congelantes, e essa é apenas uma das muitas histórias que lembram as vidas perdidas na tragédia. Após vários dias no mar gelado, o relógio suíço foi encontrado em péssimas condições, suas mãos estavam desgastadas, o mostrador manchado, o movimento enferrujado e o revestimento de prata quase corroído. Mesmo nessas condições precárias, o relógio foi vendido em um leilão por impressionantes 57.500, pois ajudou a manter viva a história do Titanic por mais de um século. O violino agora é algo que você certamente lembrará se tiver assistido ao filme Titanic de James Cameron. Quando o navio afundou, uma banda de 8 membros tocou música para acalmar os passageiros assustados enquanto os botes salva-vidas eram carregados. Testemunhas oculares relataram que os músicos continuaram tocando até o fim, recusando-se a abandonar a tragédia. Um dos membros da banda, Wallace, teve seu corpo encontrado com o estojo de violino preso às costas. Seu corpo foi levado para a Inglaterra, onde milhares de pessoas prestaram homenagens. O violino de Wallace foi encontrado anos após o naufrágio e foi confirmado que pertencia a ele. Os músicos poderiam ter salvo suas vidas, mas decidiram dedicar seus últimos momentos a confortar os passageiros condenados. Suas ações corajosas e altruístas ficaram gravadas na memória dos sobreviventes. O violino de Wallace foi devolvido à sua noiva, Maria, e posteriormente vendido por 1,7 milhão de libras, tornando-se uma das peças mais caras de memorabilia do Titanic. Imaginar as emoções que Maria deve ter sentido ao ouvir essa história é impressionante, assim como a bravura e resiliência de Wallace e sua banda, que jamais serão esquecidas pelos que sobreviveram à tragédia. Enorme é a denominação dada à gigantesca peça, apelidada de The Big Piece, uma vasta parte do casco do Titanic que seria resgatada das profundezas do oceano. A magnitude desse achado se deve ao seu peso colossal de 15 toneladas e suas dimensões impressionantes de 13 por 30 pés. A descoberta dessa seção do casco ocorreu inicialmente em 1994, e após uma tentativa frustrada de resgate em 1996, quando um cabo se rompeu, finalmente foi recuperada com sucesso em 1998. Desde então, essa imponente peça tornou-se o maior artefato já recuperado do Titanic. Ao realizar uma inspeção mais minuciosa, foi constatado que a peça pertencia ao lado de estibordo do navio, o que reforçou a evidência de que o naufrágio foi resultado das puras forças elementares da natureza. Mesmo após tantos anos, os vidros das vigias ainda permanecem intactos, e a grande peça está exposta até hoje.
Presenciar essa majestosa peça é como estar ao lado do próprio Titanic, despertando uma profunda emoção nos visitantes. Muitos se sentem tocados ao contemplá-la, chegando até a afirmar que experimentam uma sensação única ao tocá-la. A conexão com a tragédia do Titanic parece ganhar vida quando se encara esse colossal pedaço do casco, elevando de mero mito a uma realidade palpável. A importância dessa descoberta pode ser observada em várias exposições, onde os visitantes, maravilhados com sua presença, sentam-se para observá-la com respeito e admiração. No dia 14 de abril de 1912, por volta das 23h40, o Titanic navegava pelas ondas com toda a sua majestosidade de sempre, quando o vigia do navio avistou uma enorme estrutura brilhante e o homem no ninho dos corvos avistou uma frota imensa de icebergs. O sino de alarme tocou 3 vezes para alertar a tripulação e os passageiros sobre a iminente destruição. Décadas depois, em 1987, o icônico sino foi recuperado e agora está em exposição no Museu Titanic. Os vigias do navio, Frederick Fleet e Reginald Lee, sobreviveram à tragédia e puderam compartilhar suas perspectivas sobre o que aconteceu. Uma revelação chocante foi que eles poderiam ter avistado o iceberg mais cedo se tivessem recebido um par de binóculos para auxiliar em suas tarefas. Quando perguntado sobre o quanto antes eles poderiam ter avistado o iceberg, Frederick respondeu que teria sido suficiente para evitar a colisão, após a perda de sua esposa. Tragicamente, Frederick tirou a própria vida em 10 de janeiro de 1965, evidenciando o profundo impacto que o incidente teve na vida de todos a bordo. É difícil compreender o quanto essa tragédia afetou a vida de todas as pessoas presentes no navio. Apenas imaginar como todos se sentiram após o sino tocar 3 vezes é algo impossível de conceber. Recipientes de fragrância durante uma missão de resgate no ano 2000, uma bolsa de couro seria recuperada. O especialista Dick Barton relatou à ABC News que só descobriram o conteúdo quando abriram a bolsa na superfície e algo curioso aconteceu. Ao abrirem a bolsa, o laboratório foi inundado com o perfume edwardiano, indicando que continha 62 pequenos frascos de amostras de perfumes pertencentes a um famoso perfumista chamado Adolph Saffield, que viveu há 47 anos. Saffield era um passageiro de primeira classe de Manchester que, ao fugir do navio, deixou sua bolsa de couro para trás, sendo descoberta anos mais tarde. Vários outros bolsas foram recuperadas, todas com seu nome. E adivinha o que continham? Todas elas continham amostras de perfume. Após a recuperação dos danos do navio, os aromas de Saffield foram ressuscitados, e o perfume foi dividido em seus componentes químicos para recriá-lo, resultando em uma fragrância agora chamada Legacy 1912. Se você está se perguntando como é o cheiro, dizem que é uma mistura suave de limão, rosa suave, e um quente âmbar puro. Quanto ao design da embalagem, é desconhecido. Uma valiosa bolsa de jacaré, um dos requintes do Titanic, consistia em uma carteira de couro pertencente a um fabricante britânico de chapéu chamado Marion. Enquanto isso, ela estava se preparando para se mudar para os Estados Unidos, onde iria viver com sua filha e netos. Inicialmente, ela não planejava embarcar no Titanic, mas devido ao cancelamento do outro navio em que estava programada para viajar, acabou comprando um bilhete de terceira classe para o Titanic. Entre os itens contidos em sua bolsa estavam documentos importantes, como sua certidão de casamento, um recibo de envio para um parente aposentado e uma carta de seu antigo senhorio, atestando seus pagamentos regulares. A proteção fornecida pela carteira de jacaré permitiu que esses papéis sobrevivessem ao naufrágio, pois a espessura e a qualidade da pele do jacaré eram excepcionais para a época, garantindo a durabilidade dos objetos ao longo do tempo. Naquela época, a mentalidade geral era criar itens duráveis que resistissem ao teste do tempo. Infelizmente, Marion acabou perdendo a vida junto com o Titanic. Fica apenas a imaginação para especular como teria sido sua vida se tivesse embarcado no navio original e chegado com segurança à América. Você já se perguntou como era o cardápio do último navio, o maior e mais luxuoso do mundo? Bem, agora você está prestes a descobrir. Mesmo após 104 anos desde o naufrágio do Titanic, as pessoas ainda são fascinadas por essa tragédia, não apenas pela sua escala gigante, mas também pela história que evoca valores e nobreza do velho mundo. O Titanic contava com uma divisão de classes, e os menus revelam as diferentes experiências gastronômicas vivenciadas pelos passageiros. Na primeira classe, o cardápio era repleto de opções suntuosas. Os comensais podiam desfrutar de diversos pratos, incluindo peru assado com molho de cranberry, cordeiro primavera com molho de menta, e arenque assado em molho picante. Sobremesas como pudim de ameixa e geleia de vinho também eram servidas. A segunda classe, embora um pouco menos extravagante, ainda oferecia refeições deliciosas,
como café da manhã com batatas cozidas e sopa de arroz. O Titanic era famoso por abrigar o melhor restaurante a bordo na época, e a variedade de mais de 40 opções de refeições disponíveis em apenas um almoço na primeira classe comprova essa reputação. Parece algo quase inacreditável se considerarmos o contexto atual. Esse navio é verdadeiramente um símbolo histórico que desperta interesse e curiosidade até os dias de hoje. O Titanic continua a ser uma história que nos conecta ao passado e aquela era marcada por diferenças sociais, onde as classes eram distintas e suas experiências gastronômicas refletiam essas discrepâncias. Escultura de querubim em bronze. Uma escultura de querubim em bronze fazia parte da exposição de artefatos do Titanic, exibida no Luxor Hotel and Casino em Las Vegas. O querubim era um componente de um candelabro que estava posicionado perto da escada que conectava o convés marítimo ao convés promenade. Embora várias estátuas de querubins fossem visíveis em todo o navio Titanic, esta em particular era mais ornamentada e situada em um dos 5 níveis da grande escadaria. Segundo a CNN, existe uma opinião de que essa escultura veio originalmente do nível superior da grande escadaria da primeira classe, pois é menor do que as estátuas de querubins encontradas nos desembarques principais da escadaria. Além disso, a estátua apresenta um braço com uma tocha e o pé esquerdo, que aparentemente foram perdidos quando ela foi arrancada de seu local e posteriormente recuperada. Ganhou notoriedade após ser destaque no filme de sucesso de bilheteria de James Cameron, Titanic, como um elemento romântico em uma cena na grande escadaria, embora alguns possam confundi-lo com uma estátua menor que foi encontrada no fundo do oceano. O uso desta iconografia religiosa como ponto central de uma grande tragédia, os querubins sendo conhecidos como portadores do trono ou criaturas que servem a Deus, tem despertado interpretações profundas para algumas pessoas. Antes da partida do Titanic, muitos afirmavam que nem mesmo Deus seria capaz de afundar o navio. No entanto, algumas pessoas religiosas consideram tais afirmações blasfêmias e acreditam que Deus não permitiria tal coisa impune. Para elas, acredita-se que o naufrágio do Titanic foi causado não por ira divina dos querubins, mas sim pelo orgulho humano. A escultura de querubim em bronze, sobrevivendo todos esses anos nos destroços, finalmente, sendo encontrada, continua a carregar uma mensagem religiosa que permanece aberta à interpretação e especulação. O navio Titanic, número 6 na lista, possui um rádio cuja recuperação ainda não ocorreu. Mesmo assim, merece destaque por seu conteúdo e importância, assim como as implicações que envolvem o debate sobre sua recuperação. O rádio a bordo do navio, conhecido como a máquina de telégrafo sem fio Marconi, enviou chamadas angustiantes para navios próximos quando o desastre aconteceu em 1912. Graças a isso, cerca de 700 pessoas foram salvas, conseguindo embarcar nos botes salva-vidas e serem resgatadas. Os defensores da escavação argumentam que é essencial recuperar o rádio antes que ele desapareça completamente. Filmagens subaquáticas mostram que a máquina está coberta de ferrugem e logo se tornará indetectável se nenhuma ação for tomada. Entretanto, existe o argumento de que muitos corpos das vítimas nunca foram recuperados, o que levanta a possibilidade de que ainda possam estar restos humanos no local. Os advogados contrários à recuperação do rádio alegam que o plano de mergulho não incluía a perspectiva de recuperar restos humanos. Além disso, para retirar o rádio, seria necessário cortar o compartimento do navio, uma ação fortemente contestada pelos defensores da preservação. Atualmente, é incerto se o rádio será recuperado e trazido à superfície em um futuro próximo. No entanto, uma coisa é certa, seria uma experiência arrepiante ouvir as vozes das pessoas que pereceram naquele dia fatídico e testemunhar o que aconteceu a bordo do Titanic.